Tá. Você espera mais um tempinho. Quem se mexe sempre é puxado pelo mundo. Talvez só falar as coisas mais burocráticas inicialmente, né? Já que a aula já começou, né? A prova. Eu tenho aqui pra saber, a prova. Tem aquela pergunta 3, se eu não me engano, que tinha duas respostas corretas. Então eu configuro lá o programinha para considerar as duas, né? Então, tinha duas alternativas falsas na. Deixa eu ver aqui. Então essa aqui. Não, a 3 não, desculpa. Era a 2, né? Então, assim, na questão 2, que era basicamente perguntando qual afirmativa é falsa sobre a correlação linear, né? A correlação de peso pode sim ser negativa. Até tem um exemplo aqui embaixo, né? Na outra pergunta. Eu tenho uma resposta na outra pergunta. E sim, é possível sim mensurar a força de relações de entidades categóricas usando pi quadrado, teste de hipótese. Então essas duas estavam falsas, eu configuro o programinha para corrigir as duas. Então eu posso talvez passar por ela com mais calma depois por todas as questões, né? E eu acho assim que tem um lado da matéria que talvez está ficando mais claro agora para algum de vocês, ou assim, pelo menos para mim tá ficando mais claro também, que é muito assim, tem um lado que é muito aplicar coisas que já existem. Então, nessa última parte da matéria, os meus códigos eles vão diminuir bastante, porque acho que as ideias vocês já têm. E tem muito também a noção de como generalizar as ideias, né? Então, numa pergunta como essa, que era 8, acho que é a única assim que talvez dedicar um pouco mais de tempo, teve várias pessoas, eu já passei rapidinho pelas respostas, que erraram assim, talvez um somatório, dividiram uma coisa em somatório que não deveria ter dividido. E isso assim me preocupa menos. Mas também tem um lado que é entender esses conceitos, sabe? Entender o que é minimizar um número quadrado e entender o que é maximizar uma verossimilhança. Os dois meio que sempre caminham juntos, mas os dois meio que têm essa ideia que é ajuste de curva para dados. Entende? Então, só porque assim, teve várias pessoas que deixaram essa pergunta aqui em branco e outras que meio que assim, pegaram uma verossimilhança que não tem muito a ver com essa questão, né? O que eu acho que é bem interessante de uma matéria como essa, assim, introdutória, e eu já motivo um pouco com essa outra. Sim, a resposta era basicamente fazer um introdutório de aí, tirar um log, derivar igual a zero. Eu acho que dava essa aqui, né? X é ao quadrado, AA, essa primeira opção. Então, assim, tem uma ideia da matéria que eu vou meio que motivar pela última vez agora, talvez na aula de fechamento eu volto, eu falo pela última vez. Que é o seguinte, é tirar os conceitos. Existe um mundo de matérias que vocês agora podem começar, quem já não fez, a pensar assim, quero fazer tal matéria. Por exemplo, no mês que vem, a gente propôs uma matéria de aprendizado profundo, de learning, tipo TCC. Vai ter. Talvez, não sei. Não, é porque está no momento de proposta agora, depende muito se as obrigatórias, que esse professor, então tem toda uma coisa de logística, entendeu? Esse lado logístico. Mas, e o que é deep learning, assim, meio que motivante? Não é muito diferente de você ter uma função de perda e otimizar a sua função de perda. E não é muito diferente de você ter uma verossimilhança e otimizar a sua verossimilhança. Só que a função lá fica muito mais complicada.
No fim das contas, a função fica muito mais complicada, embora a ideia é simples. E você captura dados de forma bem melhor. Então, pegar essa chave de ideias, assim, pegar essa noção do que é realmente ajustar um modelo para dados, acho que é isso que eu gostaria que caminhasse com vocês até o fim do curso. Tipo, as pessoas vão criar método de aprendizado de máquina por anos aí ainda. É impossível a gente aprender tudo, mas pelo menos a ideia do que está acontecendo, talvez uma matéria como essa tire. Então, assim, aquela última pergunta, as outras valiam 10, né? Também você errou. Eu acho que as outras estavam bem simplesinhas, não sei se vai estar muito desenvolvido na matéria, mas tente pegar assim, então isso é o contexto que está acontecendo, isso é a ideia do que vem acontecendo na matéria. Alguém quer falar alguma coisa da prova, antes de continuar? Alguma dúvida, alguma coisa? Então vamos lá. Então isso é um pouco para motivar o fim do curso. A gente tem basicamente 4 aulas para terminar o que seria um assunto obrigatório do curso. Tem a aula de hoje, onde eu vou falar de logística. Tem a aula de 4, onde eu pedi para os monitores falarem de KNN, assim, vocês estão aprendendo, os monitores estão aprendendo. Então tem a noção que os monitores também aprenderam a dar uma aula, vim aqui dar uma aula com vocês. Eu vou estar aqui na matéria, não se preocupe. Então são os 2 métodos de classificação que vocês vão ver. Depois tem uma aula mais hands-on, de classificação e regressão, que eu acho que faltou mesmo assim, né? A gente está entrando muito no baixo nível, às vezes não puxando como aplicar isso, né? Como no início da matéria, que era muito mais perguntas e respostas, né? Acho que essa terceira parte voltou muito nas equações. E aí acabou a matéria. E tem uma 4ª aula que eu vou pegar bastante os tópicos que eu não cobri e pincelar eles para terminar a matéria. Então a gente está bem perto do fim. E os métodos são simples. A ideia é que a gente aprenda métodos simples mesmo. E quando a gente pega o mundo de aprendizado de máquina, isso é uma figurinha que talvez de regressão deve ajudar mais a gente. Tem basicamente 3 termos que a gente pode seguir. O primeiro seria o mundo de aprendizado supervisionado. Então, no aprendizado supervisionado, a gente assume que tem uma resposta, a gente assume que tem um y, que pode ser um número ou pode ser binário, que vai ser a aula de hoje. A gente define um modelo de perda ou define um modelo de verossimilhança, otimiza isso e é feliz. O básico é esse mesmo. Eu sei que tem várias coisas mais mas o básico, a ideia é essa mesmo. Então, a gente está meio que aqui. Tem um mundo de reinforcement learning, que eu lembro na primeira aula eu postei um videozinho de um Mario jogando sozinho, um joguinho de Mario, né, assim, meio que aprendendo. Que não cabe numa matéria como essa de ciência e dados. Isso aqui está muito mais próximo do de IA. E na graduação de vocês agora tem uma matéria de IA, né? Que eu não sei em que período está, acho que é no 7º período, não sei período. Existe uma matéria de IA que deve entrar aqui. E tem um mundo de aprendizado não supervisionado, e como eu estou com uma aula livre, eu vou colocar um pouquinho lá de não supervisionado. Então tem as 4 horas para acabar o assunto, aí tem uma aula livre para fechar, talvez ver um pouquinho isso com vocês. E a gente está aqui. A gente está basicamente aqui no supervisionado de classificação. E isso aqui é basicamente a segunda problema que a gente está abordando de aprendizado de máquina. Como eu falei lá, tem 3 ou 4, mas esse aqui é o segundo que a gente está abordando. E o que vocês vão ver, eu espero que vocês tirem de uma aula como a de hoje, é que as ideias são as mesmas de antes. Então, na parte de regressão, eu lembro que a gente gastou assim uns 4 aulas, meio que começando, o que é um coeficiente de covariância, o que é uma correlação em uma reta passando pela origem, o que é uma verossemelhança, o que é um erro quadrado, meio para montar tudo isso. E no caso da classificação, a gente meio que consegue montar tudo isso de uma vez só. Mas eu espero que a gente consiga montar tudo isso de uma vez só, porque vocês já pegaram qual é a ideia, qual é o contexto, ligando assim com a discussão da prova, né? E a única diferença que a gente tem aqui com relação à classificação, né, é que na classificação a resposta era numérica. E aqui nós temos uma resposta que é categórica. Então, só o exemplo motivacional do Wikipedia, né? Mas quando eu desenhei isso bem no quadro em alguma aula, é que se a gente pensa
e os nossos problemas, como tendo alguma variável resposta, aqui no eixo Y, e se a gente desenha uma figura que tem um paradoxo em cima, se a gente desenha aqui uma figura, a gente tem um único atributo X, em um conjunto de dados. Nós queremos tomar ações em cima desses dados, né? Existem dois problemas complementares que vão trabalhar em cima dos dados. O primeiro que é a regressão. Então a regressão linear, que embora a gente veja ações polinomiais, a regressão linear, estaria muito mais preocupado em qual é a reta que melhor se ajusta aos dados, qual é a reta que minimiza essas distâncias aqui, esses eixos quadrados. Enquanto a classificação está muito mais preocupada em quais são os hiperplanos, quais são as retas que dividem essas coisas em três classes. E a gente vai aprender como dividir essas coisas em duas, três classes hoje. E o exemplozinho do Wikipedia que tem lá, tipo, você quer prever se isso é um cão ou um gato. E existe algum tipo de relação entre o quão domesticado é e cães e gatos. Assim, cães são domesticados, gatos domesticados, mas no geral cães são mais domesticados que gatos. E você vai ter aqui, para conseguir prever onde é que está esse, que é o tamanho do animal. Aqui eu tenho o quão domesticado é, aqui eu tenho o tamanho, eu teria que prever se é cão ou gato com base nesses dois atributos. Então eu poderia ver diferentes métodos de classificação aqui com diferentes números de pontos e números de dados. Aí por que eu estou falando da prova e por que eu estou falando de verossemelhança e erros quadrados? Porque vai ser a mesma coisa aqui com outro modelo, com uma outra equação que não é a equação da regressão linear. É uma equação um pouquinho diferente. Então tem um conjunto de dados que a gente pode explorar, que é o mesmo conjunto que o livro acaba explorando nessa parte. Onde a gente tem, para LeBron James, que é um jogador muito bom de basquete, diferentes atributos. Então, quando ele jogou, aqui está a data do jogo, né? E para cada jogo, você vê que tem mais de um jogo, tem todos os lances que ele fez para a sexta, todas as vezes que ele jogou a bola na sexta, e quantos entraram ou não. Então, esse primeiro aqui não entrou na sexta, esse segundo aqui acaba que entrou na sexta, e você vê que é o mesmo jogo, porque aqui é a mesma data, só que em minutos de jogo diferente. Então, aos 10 minutos ele lançou a bola, não entrou, e aos 11 minutos ele lançou a bola e acabou entrando na sexta. E uma pergunta que já dando um pouco de spoiler, vai dar um pouco errado assim, mas a gente pode começar a ajustar o modelo depois. E uma pergunta que a gente pode fazer é como é que eu prevejo se LeBron James vai acertar uma bola na cesta ou não. Então, enquanto antes a preocupação era preço de casa, distância de galáxias, o exemplo, né? Altura ou largura de um nariz de um canguru, né? Ou uma coisa numérica, você percebe aqui que a resposta é 0 ou 1. Ela é binária, ela é categórica. E a gente pode usar todos estes atributos para prever se LeBron James vai conseguir fazer uma cesta ou não. Para iniciar a ideia da matéria, a gente vai usar só a distância, ou seja, o quão próximo ele estava da cesta. Então, o LeBron James, aqui aos 10 minutos, pulou na cesta e errou. E a distância é 0. Ele faz basicamente lá mesmo, né? Não sei como ele errou isso, mas teria que ver. Mas, no geral, quando a distância é 0, vai tender a acertar esta cesta. Mas 0 é porque você é mensurado em feet, né? Feet é uma coisa... Entendi. Aí você está a 0, quando você aproxima, você está a 0 feet, mas tem alguém que protegeu. Faz sentido. Isso é um bloco. Oi? Isso é chamado bloco. Isso é um bloco, né?
Vocês veem que eu não entendo muito de basquete. Os dados aqui que a gente tem do LeBron. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Então, vamos lá em frente, né? Então, quando marcou, o Zé quando não marcou, isso já está lá, ok, já falamos. E isso aqui é a distância em pés, né? Não é a distância em metros nem nada. Não importa muito a gente converter isso na nossa matéria, não. Então, quando a gente começou a falar de regressão, a gente começou a pensar assim, tá, vamos fazer um gráfico de alguma dispersão entre x e y, né? E quando a variável ela é uma resposta 0, 1, você vê que esse gráfico ele não é tão informativo não, né? Existe alguma coisa que a gente consegue tirar desse gráfico? Para entender alguma relação entre a distância e se você marcou o verdadeiro ou não marcou aquele falso? Da forma que ele está aqui assim agora, consegue ver alguma coisa? Alguém? Não, né? Só uma dica assim que, se vocês perceberem no notebooks, acaba que eu faço, né? Você vê que eu tento colocar os pontos um pouco transparentes. Eu sei que não é tão óbvio, vou melhorar isso já já. E colocando os pontos um pouco transparentes, a gente não consegue ter uma noção de quantos pontos tem aqui. Então, pequenas dicas de visualizar dados. Que eu sei que isso aqui está feio ainda. Isso aqui não está muito bom ainda, não, mas pequenas dicas de como a gente visualizar dados. Porque aqui está mais escuro do que aqui, com certeza. Então, aqui tem mais acertos. E aqui também mais no fim vai ter um pouquinho mais de acertos. A gente poderia plotar isso com uma cor, ou com algo melhor para visualizar. Mas o que muitos pacotes fazem, e o que meu códigozinho acaba fazendo aqui do zero, vou abrir para criar o fluxo da aula, né? É adicionar um ruído. Então não é que o valor aqui em y vai ser 0.8 ou 1.2. Mas a gente soma cada número desse e cada pontinho desse com um ruído aqui normal no eixo y, né? Para a gente ter uma noção de quão concentrados estão esses pontos. Então está mais claro que realmente existe uma concentração de pontos aqui, mas ela não é perfeita. Tem um vão aqui no meio e depois tem uma outra concentração mais para a direita, né? E está claro também que tem uma concentração aqui e tem uma outra aqui a 25 feet, né? Qual é a distância de um foul, de uma falta, de um pênalti em basquete? Qual é a distância aqui? Oi? Que eu lanço? E possivelmente esse grupo aqui, né? Assim, possivelmente aqui seja. Ou as tentativas talvez seja de 3 pontos, letra. Pode ser esses dois grupos aqui. Né? Por isso que tem uma concentração aqui. E aqui não tem. Aqui também tem, né? Mas está bem mais aqui nesse ponto. Mais erros, né? Embora esses dados não são tão separáveis como o exemplo do gráfico, eles servem para motivar para a gente qual é a ideia da regressão logística. Bom, aqui tem a concentração de pontos, ali parece que tem outra, como a gente falou. Então, quanto está mais perto, ele acerta mais, quanto está mais longe, ele parece que vai errar um pouquinho mais, né? Já tem isso lá. Não é uma regra, porque o oposto também parece que ocorre, porque no fim se tem mais jogadas nesses dois extremos mesmo, e menos jogadas aqui no meio. Já é uma noção que talvez esse único atributo, distância, não seja suficiente, mas talvez outros atributos em conjunto ajudem você a prever se vai fazer a cesta ou não. E como a gente só aprendeu sobre regressão linear, né? Tipo assim, se você não está muito convencido que tem uma concentração aqui e uma ali no outro canto, você pode fazer uma regressão linear nesses dados. Que não faz o menor sentido, inicialmente. Mas se você já leu ou já ouviu falar de um algoritmo chamado Perceptron, a ideia do Perceptron básico, sem função de ativação, é basicamente essa aqui. Então vamos fazer essa regressão linear. E nessa regressão linear aqui,
os erros vão tender, né? Tipo assim, como a gente está otimizando, isso também é uma coisa que às vezes é bom pensar quando a gente vê as equações, né? Como a gente está otimizando erros, maximizando verossemelhanças, ou que os dois são equivalentes, né? A sua regressão, quando você começar a otimizar ela, quando tem muito mais pontos aqui, ela vai tentar capturar esses pontos. Tipo, o gradiente dessa vez vai tentar estar bem aqui, porque tem muito mais pontos aqui. E vai tentar também otimizar para aqui, porque tem muito mais pontos ali também. Então a reta vai ter essa forma aqui. E a gente fala, ok, ela separa os dados não muito bem. Na hora de separar os dados não é no eixo Y, porque o eixo Y é a resposta, sim ou não, mas sim quando a gente pensa no eixo X. Então, se eu pegar aqui um valor de Y qualquer, tipo assim, com um valor de Y igual a 0,5, que seria justamente metade aqui da minha linha Y, eu poderia olhar o local onde essa reta cruza com esse ponto 0,5 e criar aqui o meu linear de classificação. Isso é uma classificação bem tosca, gente. Isso aqui não é uma classificação muito boa, não, mas assim como a covariância, a gente começa com uma ideia simples. E o que é que essa classificação está dizendo para a gente? Assim, o que é que essa ideia dessa classificação, com essa regressão linear, ela vai dizer para a gente, né? Quando o LeBron James está mais ou menos 15 ou 16 pés da cesta, ele tende a acertar mais, porque tem muito mais pontos aqui do que aqui. A gente não contou, vai ter mais pontos aqui. Quando ele está além desses 15 pés, a gente vai dizer que ele tende a errar. E o que a gente está tentando aproximar, no fim das contas, é uma curva que vai ser chamada curva logística. Onde a curva logística vai ser uma curva, não vai ser uma decisão 0,1, não vai ser uma decisão com base em regras como essa. A gente vai querer, assim como na regressão linear, construir uma curva que passe por esses dados e, ao mesmo tempo, passe por esses dados aqui. E vocês já conseguem ver que a reta não vai ser essa curva. Essa curva tem que fazer um formatozinho de S, ou de S invertido, que é o que é chamado da curva sigmoide. E quando a gente definir a cara dessa curva, tudo que a gente vai ter que fazer é otimizar ela para os dados. Dúvidas alguma coisa? A ideia é clara? É assim mais fácil. Então, ok, vamos lá. Então, essa aqui é meio que a ideia inicial. E esse modelo vai ser não muito bom, mas ok. É só uma ideia da gente pensar no que é a regressão. Deixa eu ver como é que eu ligo isso aqui. Quando a gente pensou na relação linear, né, quando a gente pensou na regressão linear, a gente pensou muito, inicialmente, no modelo onde a gente definiu um erro quadrado. A gente definia assim, existe um y menos beta x mais alto, onde a gente vai fazer um somatório disso aqui ao quadrado, e a gente vai minimizar essa função aqui para definir qual é a melhor reta. Um problema da regressão logística é que o erro ao quadrado não vai funcionar. Tipo assim, o erro ao quadrado ele não vai me dar uma função convexa. Depois de definir que vai ser mais tarde, que ele não dá uma função convexa, mas para chegar numa função convexa que eu possa otimizar, a gente tem que definir o que é cross entropy, seria a entropia cruzada. Para entender o que é cross entropy, a gente tem que fazer uma pausa e entender o que é entropia. A gente tem que dar um pouquinho de desvio aqui na matéria antes de voltar para a nossa classificação em si. Você consegue ver o slide aí?
Então vamos começar definindo assim, um modelo probabilístico, que é a mesma ideia da verossimilhança que a gente usou antes. A gente quer definir probabilidades para os nossos dados. E a gente quer definir probabilidades de forma que quanto mais próximo elas estiverem dos pontos, maior vai ser essa probabilidade. E depois a gente vai maximizar isso ou minimizar alguma perda. Os slides começam minimizando. Então existe, se você lembra da última aula da gente de regularização, existe essa noção de um modelo real que captura o quão bom, lembrou James em fazer uma cesta ou não. E a gente quer criar um modelo que vai se aproximar desse modelo real. Então isso aqui é o meu P de 0 e P de 1. Probabilidade de acertar ou errar nos nossos dados. A gente quer criar uma versão dessa probabilidade que é parametrizada em θ, e uma forma de ler isso é você ler igual a uma verossimilhança. Qual é a probabilidade de uma classe qualquer J, você aqui, mas qual é a probabilidade de uma classe qualquer J, quando eu condiciono nos meus parâmetros? Quando a gente fez a regressão linear, a gente começou com isso aqui como sendo assim uma normal, né? Um erro normal 0 sigma. E eu botei isso para a classe 0 e para a classe 1. Embora eu não definir muita cara ainda, a gente tem que ter uma noção de distância entre o que realmente está nos dados e o que a gente quer prever com o nosso modelo. Quando você assume, ou quando você para para pensar assim, que toda variável discreta, né, pode ser modelada com o que é chamado de uma categórica, e o que é uma variável aleatória discreta que a gente viu assim, lá no início do curso, né? Nada mais é que um conjunto de dados, classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, classe qualquer coisa, né? Onde para cada classe dessa eu tenho uma função de probabilidade. Então aqui eu estou só com duas classes. Então, para cada classezinha dessa eu vou ter uma função de probabilidade, que pode ser 0,5. Isso aqui eu quero dizer que é o nosso modelo dos dados. Vamos ver aqui dessa categoria. A entropia de uma variável aleatória vai ser essa equação bizarra aqui. Que alguns de vocês talvez já conheçam ela, mas a ideia dela não é muito difícil de seguir se você está um pouco assustado com a equação, não. Assim como outras médias, isso aqui é um somatório de uma probabilidade multiplicada por alguma função que é uma função da própria probabilidade. Isso aqui é uma média. E o que é que essa fórmula captura? Quando você tem dados uniformes, então isso aqui vai ser 0,5 vezes log 2, 0,5, 0,25 vezes log 2, 0,25, 0,25 vezes log 2, 0,25, 4 vezes. Então aqui eu tenho a classe A, B, C, D. E a minha entropia vai ser 2. Um dado uniforme, ou um dado de distribuição uniforme, vai ter entropia máxima. Tá clara a ideia? Mas assim, sem quebrar a fórmula em detalhe, em pedaço ainda. Só aplicar isso aqui, 0,25 vezes log 0,25, você somar, vai dar literalmente 2. Se você pega os seus dados e você dá um pouco de enviesada neles, né? Então aqui se eu falo que a classe 0 ela tem muito mais probabilidade do que as outras 3 classes juntas, a minha entropia ela vai reduzir. Então a sua entropia ela é máxima quando os seus dados são uniformes, e a sua entropia quando os dados são menos uniformemente distribuídos, ela tende a reduzir. Entropia dá uma noção do quão previsível é uma variável aleatória. Uma coisa que é uniforme, uma coisa que tem probabilidade 0,25, 0,25, 0,25, ela não é nem um pouco previsível. E como é que você para pensar que essa variável aleatória ela é previsível ou não, né? Se eu falo para você agora, olha, saiu a classe A com probabilidade 0,25, isso não me informa em nada qual é, assim, a próxima classe que pode acontecer. Quando eu tenho uma entropia um pouco mais alta, eu espero que saia muito mais alto do que as outras classes, então mais previsibilidade, quer dizer menor
entropia. Isso não é uma aula muito de teoria de informação, não, mas é só para ter a noção do conceito. Então, pare para pensar, talvez, que você pode codificar cada pontinho desse com bits, né? Então, como é que eu codifico A, B, C, D? Como eu tenho 4 números, log 2, 4 vai ser 2, né? Então, logo na base 2, aqui eu consigo 2 bits para codificar cada um desses. Eu consigo criar um código onde, caso eu fosse enviar para você, olha, devia ter ligado isso, certo? Caso eu fosse fazer uma simulação da minha categórica, que estava lá em cima, né? Tipo assim, fiz uma simulação da categórica, e fosse lhe enviar o resultado, a resposta, eu falaria, olha, num sinal, bem redes mesmo, olha, quando você receber 2 zeros, quer dizer a classe A, quando você receber 0, 1, quer dizer a classe B, quando você receber 1, 0, quer dizer a classe C, e quando você receber 1, 1, quer dizer a classe D. Então aqui é que vem a quantidade de bits que eu preciso para codificar esse sinal, que é a definição de entropia. Quantos bits eu preciso para enviar para você uma amostragem, assim, uma simulação desses meus dados. Então com 2 bits eu consigo mandar cada elemento desse. Quando a gente pega um caso tipo esse aqui, eu tenho A, B, C, D, um pouco mais, bem mais enviesado, a gente consegue criar um sinal mais eficiente. Como é que é esse sinal mais eficiente? Eu mando para você o número 0 e eu falo para você, olha, o número 0, ele quer dizer a classe A. Eu aqui tem um acordo sobre isso. Então, o número 0 quer dizer a classe A. E sempre que eu mandar o número 0, vai ser a classe A. Como a classe A tem mais ou menos 80% de chance de ocorrer, eu vou mandar só um bit, 80% dos casos, para ficar enviando essa mensagem para você. Quando eu mandar 0, 1, isso quer dizer que eu vou enviar para você, olha, não é a classe A, mas pode ser a classe B, C ou D. Então, quando eu mandar para você 0, 1, vai ser a classe B. Quando eu mandar para você 0, 1, vai ser a classe C. E quando eu mandar para você 1, 1, 1, vai ser a classe D. Como isso aqui tem muito mais probabilidade de ocorrer, 80% das vezes, 25% das vezes, eu vou mandar só 0. E algumas outras vezes aqui é que eu mando 2 ou 3 bits. Aqui eu sempre mando 2 bits. E isso é a intuição geral do que é entropia, que é o suficiente para o curso de hoje. Então, dúvidas? A ideia está clara? Todo mundo está meio perdido? Não? Está um pouco mais... Nossa, entropia por si só, ela não importa muito para a nossa classificação, não, no momento. O que vai importar é a noção de entropia cruzada. Mas eu queria começar com essa figura, pelo menos para dar um pouco assim a ideia do que é a equação, né? Assim, isso é uma equação que sempre vai ser positiva. Isso é uma equação que captura quantos bits eu preciso para codificar cada classinha dessa, em média. Quando é uniforme, vão ser 2. Quando não é uniforme, vai ser maior. Novamente, só mandar 0, quer dizer que você está feliz. Isso aqui vai ser a classe A, ou 4 tempo. E quando você começar a brincar com esses valores, esse número vai alterar um pouco. É uma métrica que vai ser assim, um pouco similar à variância. Tipo assim, dados com pouca variância vão ter uma entropia alta, dados com muita mais skewed, né, para a esquerda aqui, né, vão ter uma entropia um pouco mais baixa. Calma, então vamos. Então, na direita, a classe A domina, precisamos de menos bits, está errado aquilo ali, que essa classe A aqui vai dominar. 80% do tempo a gente manda só um bit, enquanto aqui a gente meio que muda um pouco a história, certo? Se você quiser entender essa noção um pouco melhor, deixa eu ver aqui meu tempo para não perder tanto o foco da matéria. Imagina o seguinte, assim, né? Quando as classes são uniformes, você tem que mandar esse sinalzinho, né? O pessoal tenta motivar antes. Aqui quando eu mandar 0, 0, eu não sei muito dizer o que vai vir depois. Eu não consigo muito prever o que vai vir depois. Quando as classes são bem enviesadas, você já espera que vai ter esse 0 meio que
75% das vezes, você meio que espera sempre que vai ter esse zero. Então, por isso que você vai ter menos bits para precisar quantificar esse sinal. Uma entropia é uma média. Acho que isso é o que importa mais para a gente aqui na aula de hoje. Sempre vai ser positiva, valor ótimo de bits. Quantas pessoas informais vai ter uma entropia máxima. Então, uma outra forma de escrever essa mesma equação aqui é o valor esperado, que é um somatório de uma probabilidade, multiplicado por uma função dessa função aqui, que é menos log 2 p de x, que por acaso é uma função da probabilidade também, mas isso é uma média. E a gente vai brincar de definir modelos agora de entropia. Um segundo conceito é o que é chamado de entropia relativa. Então, se você lembra da aula da gente de teste de hipótese, que a gente meio que fez assim, Total Variation Distance, naquela métrica lá, a gente estava tentando criar uma distância entre duas distribuições de probabilidade. Então, pare para pensar talvez um pouco, que é aqui que vai surgir o modelo que a gente vai querer otimizar. Existem os dados, vai existir alguma equação nossa, que a gente vai definir essa equação agora, e a gente vai querer otimizar essa fórmula um pouco esquisita aqui. Porque otimizar o erro quadrado daria errado. Você vê que assim, se a gente começasse pelo erro quadrado, ia dar errado para depois dar certo. Essa métrica aqui, ela vai ser zero quando P e Q são iguais. P e Q são distribuições de probabilidade. Então aqui seria, ficaria que log 1, né? Então daria zero, a gente zeraria tudo. E essa fórmula vai ser maior quando P e Q começar a ficar um pouco mais diferente. Pulando um pouco assim para frente, se eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade de P, isso aqui pode ser os dados que você tem. Assim, eu quero criar uma função. Então eu quero criar um modelo que chegue o mais próximo possível dos meus dados. E os meus dados têm essa noção aqui de distribuição de probabilidades para cada categoria minha, para cada classe minha. E eu estou criando um modelo que dá esses pesos aqui. Então aqui em cima eu tenho o meu P, aqui embaixo eu tenho o meu Q. Aqui eu estou mensurando essa métrica. Essa métrica também pode ser vista como uma média, porque aqui tem um somatório de uma probabilidade P, onde essa média é uma média desse log aqui. E vamos parar para entender um pouco o que é esse log que está justamente aqui dentro da minha função. Quando o meu modelo subestima a probabilidade real, a gente vai criar esse modelo já já, você vê que esse valor aqui do log P dividido por Q, ele tende a ficar alto. E depois eu faço um somatório disso aqui, ponderando por P de K, isso vira uma média. Mas aqui vai tender a ficar cada vez mais alto. Então isso é a distância entre duas barrinhas de uma variável categórica. É a mesma ideia da Total Variation Distance, só que escrito de outra forma. Ou melhor, é a mesma ideia, essa aqui é outra equação. Quando a gente meio que subestima... essa aqui a gente subestimou, na verdade. Mas a gente meio que superestima as coisas, a minha métrica vai ficar negativa. Só que o que é mais importante é que quando a classe real ela é baixa, o impacto dessa diferença vai ser um pouquinho mais baixo. Dúvidas? Não? Vamos voltar aqui, tá? Você já devia ter vindo um pouco antes. Qual é a ideia dessa fórmula aqui? Então vamos começar a quebrar ela para entender ela um pouco mais. Quando a gente pega esse log, que está assim, o índice está errado aqui, né? E a gente quebra ele, está vendo que log de A barra B é log de A menos log de B, né? A gente vai ter aqui um somatório de P log Q e um somatório de P log P. Quando a gente começar a pensar no modelo, o nosso modelo vai ser Q. Quando a gente começar a otimizar o nosso modelo, a gente vai ter que derivar de alguma forma em Q. Então, tudo isso aqui não importa, porque nada disso aqui tem o fator Q. Lembrando que a definição de entropia
É literalmente isso aqui. Somatório de P log P. Alguns slides antes. Lembrando que esse negativo vai negar essa outra coisa aqui. Então a gente pode reescrever essa fórmula como a soma de duas coisas, que é a somatório para cada classe, a probabilidade da classe dos dados log 2, o meu modelo, que eu não criei ainda, mais o somatório para cada classe, a probabilidade da classe, log 2, a probabilidade da classe. Quando eu quebrar isso aqui, isso vai ser basicamente esse númerozinho aqui, P log Q, menos a entropia em P. As coisas vão se juntar, gente. Vamos com calma. Quando você pegar essa equaçãozinha aqui, isso aqui não depende de quê? Isso aqui não vai depender em nada dos nossos modelos. Isso aqui vai embora. E isso que restou é a definição do que é cross-entropy. Então, ao invés de minimizar um erro quadrado, ao invés de pegar cada ponto, colocar um erro quadrado e minimizar isso, a gente vai minimizar essa função aqui, que não é tão diferente de minimizar a outra, não. Certo? Então, assim, essas duas definições são equivalentes, porque se você pegar esse menos e quebrar o log na subtração, né? Então, essa definição ela é igual a essa. São duas formas de ver a mesma equação. E aqui é só aquela noção de como é que ficam os erros do nosso modelo. Dúvidas sobre entropia? A ideia? Certo. Se você não seguiu nada até agora, eu só estou criando um erro quadrado diferente. Assim, que não pode ser um erro quadrado que ia dar errado. Assim, o quadrado é muito mais fácil na regressão linear, mas aqui eu não consigo começar com aquele erro quadrado com um parâmetro, derivar, igualar a zero, para chegar nas probabilidades do meu modelo, né? E como eu não sei se você já viu a entropia antes, então meio que tem essa visão geral do que é essa fórmula, para ter um pouco de noção. Nos dados, a gente vai ter a probabilidade. Aqui, a gente vai ter o nosso modelinho. Reescrevendo isso de uma forma melhor. Então, qual é a probabilidade da resposta ser igual a zero, dado que LeBron James estava a uma distância da cesta? Qual é a probabilidade da resposta ser igual a 1, dado que LeBron James estava a alguma outra distância da minha cesta? E quando a gente coloca um modelo, qual é a probabilidade do meu modelo, que seria o equivalente da minha regressão linear, de ser zero quando eu observo esses dados, e qual a probabilidade de ser 1 quando eu observo aqueles dados aqui. Quando eu tenho essas duas definições, eu vou minimizar a distância. Então, ao invés de escrever aqui Q, eu vou escolher o melhor modelo, onde lembrando que o modelo é parametrizado, existe um θ que é os parâmetros do meu modelo, que assim como a regressão linear, o meu vetor θ aqui era um pouco assim o meu θ1 e aqui o meu θ0. Então é isso que vai fazer que eu tenha mais de um modelo, ou seja, cada combinação aqui de parâmetros me dá um modelo um pouco diferente. E eu vou criar um modelo que vai ser aquela curvazinha S ali. Então vamos começar a colar tudo junto. Então vamos voltar aqui para os dados da LeBron James, depois desse pequeno intervalo. Né? Então, cada ponto desse, a gente tem que associar com uma probabilidade. Para poder construir aquela função de verossemelhança, ou para poder construir aquela função de erros quadrados, aquela R quadrado, aquela função de DKL que eu quero minimizar. Então, se cada pontinho desse tem uma probabilidade, né? A gente tem o Y, que é a resposta, o X, que é a distância, já falei um pouco sobre isso antes. E a gente vai brincar de otimizar essas funções. O nosso modelo vai ser essa curva, que é uma curva chamada sigmoide. Aqui ela está um pouco invertida. Aqui eu tenho pontos.
E aqui eu vou ter uma sigmoide para os meus dados. Cada sigmoide dessa tem um erro. Esse aqui é o meu erro. Cada sigmoide, cada ponto desse tem um erro. E aqui é o meu erro também. Que seria erro? Se está com o erro certo, seria erro em qualquer. Quando a gente brincava de regressão linear, a gente falava que o nosso erro vem de uma normal 0 sigma ao quadrado. A gente definia essa função normal e a gente viu que otimizava isso para pegar os nossos erros. Como eu falei, se você vezes aqui vai dar errado, né? Então, nesse nosso modelo aqui, a gente não está preocupado necessariamente com erros normais ou com erros quadrados. A gente vai assumir que cada pontinho desse aqui tem uma probabilidade. Então, aqui eu tenho meu pontinho I. E a probabilidade do meu pontinho I, y ser igual a 0, depende de um conjunto de parâmetros e depende também dos meus dados x e melhorando aqui a rotação. Aqui está a minha brincadeira. Quando eu pegar esse outro ponto aqui, vai ter uma outra probabilidade, que é uma probabilidade zero. Y igual a 0, ou a 1, né? Y igual a alguma coisa, essa é a probabilidade, dada no modelo. Quando eu pegar esse aqui vai ter outro, esse aqui vai ter outro, esse aqui vai ter outro. Quando eu pegar esse aqui vai ter outro. Quando a gente assume que essas probabilidades são independentes, qual é a probabilidade dos dois pontos ocorrerem? De 3 pontos ocorrerem. E de N pontos ocorrerem. Vai ser o produtório de tudo. Então, quando a gente pegar esse nosso modelinho aqui, que está acompanhando esses slides, são 15 slides, eu não spoiler aqui, para ficar óbvio para mim. A gente vai ter uma sequência de pontos, para ele ter todos os pontos. Ele tem uma função, que é a nossa função de velha semelhança. Né? Então, vou chamar aqui de V. A gente tem uma velha semelhança de um parâmetro técnico, e isso aqui vai ser igual a um produtório da probabilidade, colocando aqui um pouco de notação, da probabilidade técnica y dado x. Então, isso aqui é a minha função de verossemelhança. Alguns pontos são zeros e outros pontos são 1. Eu posso quebrar essa função com um produtório de uma forma um pouco mais bacana da probabilidade do meu ponto aqui ser 1, dado x elevado a y multiplicado pela probabilidade do meu y aqui ser igual a 0, dado x elevado a 1 menos y. Quando esse ponto aqui é 0, ou seja, quando y é igual a 0, né? Quais desses dois termos vão ficar em multiplicação? Aquela mesma brincadeira que a gente fez para resolver ao final da tarde. Alguém? Quando a gente vai igual a 0. Esse aqui vai embora, né? Esse aqui vai ser elevado a 0, vai ser 1. E aqui vai ficar 1 menos 0, 1. Então vai ficar a probabilidade de 0. Quando o meu y for igual a 1, então isso aqui é elevado a 1, vai ficar essa probabilidade. E isso aqui vai embora e vai ser elevado a 0. Depois que eu tenho uma função de verossemelhança escrita dessa forma aqui, o que eu faço agora para
maximizar o meu modelo. Qual é o segundo passo dessa brincadeira? Depois que a gente define a função. Que está aqui. Probabilidade dos meus pontos vai ser o produtório da probabilidade de cada pontinho desse, de cada y condicionado no seu x. Que isso aqui vai ser alguma função, que eu não falei qual é yi, 1 menos a probabilidade de 1 menos yi. Então, qual é o segundo passo que a gente faz, né? O segundo passo que a gente faz é tirar um log dessa função. E quando você tirar o log dessa função, o seu produtório vem no somatório. Então aqui a gente tem um somatório para cada ponto nosso. Dessa nossa... A gente tem uma log verossemelhança, né? Que é esse somatóriozinho aqui. E tudo que a gente vai fazer agora é otimizar isso. Deixa eu brincar agora. É fazer a otimização desses pontos. Então vamos lá. Então o que é essa nossa função? A nossa função vai ser o que é chamado da sigmoide. E qual é a cara de uma função sigmoide, né? Quando a gente pega uma função 1 dividido por 1 mais 0 elevado a menos um parâmetro aqui θ, xi, dependendo do nosso valor de x, essa função tem caras diferentes. Quando esse parâmetro θ ele é menos 2, ou é negativo, a função fica com essa cara. Quando esse parâmetro θ ele é igual a 1, a função fica com essa cara. Quando esse parâmetro θ é 0,5, a função fica com aquela outra cara aí. E por aí vai. Então, plugar essa equação aqui, da forma que ela está, nesse modelinho aqui, de verossemelhança, que é o nosso probabilidade de θ, tirar as derivadas e igualar a zero, vai me dar qual é o valor que melhor se ajusta aos meus dados. Qual é o valor que tem essa função de máxima verossemelhança. Como é que isso funciona na prática, né? Então, o que a gente estava falando antes? A gente quer uma função que minimiza a distância aqui. Eu sei que eu fiz uma confusão aqui, misturando verossemelhança. A gente quer uma função que vai minimizar essa nossa distância aqui, que é a distância dos dados reais para um modelozinho de probabilidade que eu estou criando. E a gente tem que essa função, ela existe para todos os nossos pontos. Então, todo ponto do nosso i tem essa função. E a gente vai tirar a média dessa nossa função. Quando a gente cortar fora o h ali, porque como a gente vai derivar isso igualar a zero, aquele h não importa em nada. Então, a gente joga fora aquele fatorzinho ali da direita. Tem aqui a nossa função de perda, nesse caso, que não é uma função de verossemelhança. O quão distantes são essas duas coisas. Quando a gente começar, isso aqui é a definição de cross-entropy, que eu já falei um pouquinho antes. Então, quando a gente começar a modelar os nossos pontos com aquela ideia, que a probabilidade de y igual a 1 vai ser simplesmente 1 quando a coisa ocorreu, né? Já que a gente está modelando no passado. A probabilidade de y igual a 0 vai ser simplesmente 1 quando a variável for igual a 0. Então, 1 é a negação da outra. Aí você começa a colar isso na sua função de perda. Então, você troca essa probabilidade aqui por esses valores e deixa o log aqui dentro. Então, aqui a gente tem a nossa função de perda, que vai ser 1 menos yi log dessa probabilidade, yi log dessa outra probabilidade aqui. Ou seja, quando for 0 e quando for 1, né? Quando y for igual a 0, essa parte vai impactar a nossa perda. Quando y for igual a 1, essa parte vai impactar a nossa perda, proporcional a esse valor de probabilidade aqui. Então, aqui estão os nossos dados. Aqui está o nosso modelo. Quando a gente assume, só para simplificar a notação, que isso aqui é igual ao nosso F, né? Que é a sigmoide de alguns slides atrás, então a probabilidade de ser igual a 0 vai ser 1 menos a sigmoide. A probabilidade de ser igual a 1 vai ser igual à nossa sigmoide. Quando a gente começar a derivar isso
Então, se você começar a tirar essa derivada aqui, que é um pouco chatinho, mas é basicamente aplicar a regra derivada de log de funções. Você vai ficar com esta fórmula aqui. Então, você simplifica a sua fórmula. Então, tipo assim, aqui o log de f de x vai ser a derivada de f de x, 1 sobre f de x. O log de 1 menos f de x vai ser menos a derivada de f de x, 1 sobre f de x. Você meio que simplifica essa brincadeira. Então, a sua derivada, só fiz jogar o f' para fora, depois de aplicar o log. Se você tem uma função sigmoidal, nossa, muito tempo. Se você tem uma função sigmoidal, uma característica bem interessante dela é que a derivada dela pode ser escrita na mesma função. Ou seja, você tem um f de x, que é isso aqui. F de negativo x, né? F de x vai ser f de x, 1 menos f de x. Então, depois que eu derivo essa minha função, se eu escrever minha derivada aqui, né, vai ser f de x, 1 menos f de x. Simplifico a minha função. Então, basicamente, se eu jogar isso aqui dentro dessa equação, cortar isso aqui com isso aqui, vai ficar f θ, cortar isso aqui com isso aqui, vai ficar 1 menos f aqui em cima. Simplifica tudo isso e você tem uma derivada. Depois que eu tenho uma perda, ou depois que eu tenho uma verossemelhança, e eu tenho uma derivada, o que é que resta fazer? Nossa, me virei para trás agora, está todo mundo assim. Peço, talvez com muita equação nesse slidezinho mesmo. Mas deixa eu tentar dar um passo aqui para trás, para não perder vocês de vez. Quais são os passos para a gente aprender a regressão linear? Qual foi o que a gente viu lá? Vamos tentar lembrar agora. Oi? Deriva igual a zero e resolve. Isso. Se eu não quiser igualar a zero e resolver, eu uso. Quer dizer, isso. Embora foi uma exposição longa para matemática, o que foi que eu fiz aqui que é tão diferente de lá? Eu comecei com uma distância. Oi? Eu comecei com uma distância em que essa distância vem da minha entropia. Então, assim, como é muito pequeno conceito numa aula, eu sei que vai ficar um pouco complicado, mas eu comecei com uma distância, onde essa distância existe para variáveis categóricas, certo? Depois de começar com essa distância que existe para variáveis categóricas, que é diferente do meu erro quadrado, que vai ser para variáveis numéricas. Depois de pegar essa distância, eu expandi ela. Então aqui eu dei um pouco de expandir nela. Joguei fora uma parte que não importa, só para deixar claro que a coisa ali não importa. Então joguei fora uma parte que não importa. Essa parte aqui ela não vai importar, porque ela não depende dos parâmetros. E sempre que a gente deriva nos parâmetros, a gente não deriva nos pontos. Então, como isso aqui não é a função dos parâmetros, eu meio que jogo essa parte fora. E depois que eu jogo essa parte fora, eu tenho que derivar e igualar a zero. Só que ao invés de estar minimizando os erros quadrados, eu estou minimizando a distância de Kullback-Leibler, que é essa equaçãozinha bizarra aqui. Mas no momento que essas duas distribuições forem iguais, essa equação é zero. No momento que essas duas distribuições forem bem diferentes, essa equação vai tender a aumentar. Então é a mesma brincadeira que vai se repetir com um mundo de modelos de aprendizado de máquina para você fazer a estimativa dos seus parâmetros. E ao minimizar a distância de Kullback-Leibler, eu vou estar da mesma forma que eu estava na regressão linear, maximizando a verossemelhança dos meus pontos. Porque a verossemelhança dos meus pontos, que é escrito como essa
função aqui, o que é que ela vai acontecer quando eu tirar o log, né? Quando eu tirar o logzinho dessa verossemelhança, que é o produtório de cada pontinho meu, que é aquilo que eu tenho no quadro ali, que é a função y, depois 1 vezes a função 1 vezes y. Quando a probabilidade for 1, é o meu modelo. Quando a probabilidade for 0, é 1 menos o meu modelo, já que é binário. Então, 0 é o oposto de 1, já que os dois são excludentes. Então, quando for 1, isso. Quando for 0, aqui. Quando você tirar o log disso aqui, que vai ter essa cara e essa forma aqui, é a mesma cara e a mesma forma que a gente começou com a nossa função de P, só que negativada, que é o oposto dela. Então, minimizar essa coisa bizarra, que é a função de Kullback-Leibler, é equivalente a maximizar a verossemelhança, que se todos esses termos se confundem, é ajustar a melhor curva para os dados. Eu quero ajustar a melhor curvinha S, que captura os meus dados. E a melhor curvinha S que captura esses dados vai ser uma curva mais ou menos assim. Quando os meus dados começarem a ficar muito próximos do outro, a melhor curva S vai ser uma coisa muito mais abrupta. Então, essa curva aqui tem um crescimento bem mais suave. Essa curva aqui vai ter um θ menor. E essa curva aqui vai ter um θ que é maior do que a outra, para fazer essa subida muito mais brusca. Para cada pontinho meu, para cada base de dados minhas, eu posso achar qual é o nosso maior valor de θ. Então, quando o θ vai ficando maior, né, ou negativo ou positivo, você vê que a queda é muito mais brusca. Você vê que a queda aqui é mais suave quando o θ vai reduzindo. Quando o meu θ é maior, então a subida é mais brusca. Quando a queda é mais suave, a subida é um pouco mais lenta. Então, quando os meus dados estão muito perto do outro, assim, eu preciso de um θ alto. Quando eles estão longe, eu preciso de um valor, ou o θ baixo, quando eles estão, quando estão perto alto, né? Quando eles estão longe, eu posso usar alguma outra função aqui. E outro valor. E toda essa brincadeira. Cadê onde a gente está? Então, aqui é a otimização, né? Um outro ponto que é interessante, gente, assim, eu sei que não é simples de pegar esse tanto de matemática, eu sei que Isaac é equação meio que derruba a gente, né? É a noção de que, existe uma derivada. 2, se você tirar essa derivada uma outra vez, se você derivar a derivada, isso sempre vai ser positivo. Então, essa função ela é convexa. Então, você consegue sim otimizar essa função. 3, otimizar essa função é igual a otimizar qualquer outra função que a gente fez antes. Gradiente, descendente. E correr para o braço. Então, quando você pegar os dados de LeBron James, está aqui uma curva que se ajusta aos pontos. Quando a gente rodar a nossa logística e otimizar essa função logística, né, você vai achar uma curva como essa, que é um possível modelo. Não sei se vai ser esse modelo final, não. Que tenta capturar esses pontos. Pode falar. Nesse caso, a classe é uma das dimensões? Nossa, essa pergunta podia ter vindo lá atrás. Essa pergunta podia ter vindo lá atrás, né? Então, só que Peço desculpa. Tá. Ficou parecendo que a classe é uma das dimensões. Não é que a classe é uma das dimensões, é porque... Tá, não é que a classe é uma das dimensões, é que isso é só uma forma de ver os pontos, né? É porque a diferença aqui da regressão linear é o seguinte. A regressão linear a gente otimiza no erro, certo? A gente tem o EI lá. Só que na minha equação do EI, aquilo é y menos alguma coisa. Certo? Então, a classe e a resposta, ela tem que estar na sua otimização. Você está otimizando para capturar ela. Ela não pode não estar na sua otimização. Certo? Então, o YI tem que aparecer nessa fórmula de uma forma ou de outra. Certo? Só que isso não é uma dimensão que vai usar para prever o YI. Mas ela tem que aparecer na equação.
Vocês têm que estar na equação. Porque senão como é que eu vou otimizar? Como é que eu vou achar a melhor curva que se ajusta para esses dados? Está claro? Não, Não. é claro. Está claro. Mas a imagem é esquisita. Parecendo que é. A imagem aqui, né? Essa imagem é esquisita. Aí essa é a outra, ó. É porque isso é só uma forma de você ver os dados e olhar a curva, entende? Porque quando eu faço isso com 3 dimensões, eu não consigo ver essa curva. Então, assim, porque aqui eu só tenho um atributo. Mas é porque pra você. Parecendo que corte em Y. Tá parecendo. Parece que corta em Y, mas é... Todos estão certos. Mas é aquela mesma que a gente falou antes. Pegue aqui o 0.5, que é um threshold seu. Você tem que ter um threshold. Veja aqui... Melhor, mais simples. Pegue aqui o seu eixo X, aprenda o parâmetro, aplique f de 20. Se f de 20 for menor que 0.5, passe 0. Se for maior que 0.5, passe 1. Está mais claro agora? Tem que definir um threshold para a função. Mas é porque tá muito. Essa definição é muito ruim, né? Pra gente usar. Se fizesse um degrau unitário, seria melhor. Se tiver um degrau mais abrupto, Não, porque se você já aplicasse o threshold nessa função, ela seria um degrau unitário, não seria? não, depende do valor do threshold, né? Independente. Eu acho que. Porque, tipo assim, se você coloca o threshold, por exemplo, como 0.5, o 0.5, acima de 0.5 tudo é 1 e abaixo tudo é 0. Né? Certo. Então, por que não já colocar um degrau unitário aplicando o threshold a essa função? Como é que eu vou derivar um degrau unitário? Não, você criou essa função, não criou? Criei porque eu consigo ter uma coisa que eu puder. Assim, tudo que a gente faz para derivar. Se eu faço uma coisa mais abrupta, como é que eu derivo isso? Então você quer derivar daquela função ou aquele negócio já é o. Eu quero derivar o meu modelo nos parâmetros do modelo, assim como na regressão linear. Um dos motivos pelo qual na regressão linear a gente não usou um erro absoluto, a gente usou um erro quadrado, é porque eu precisava derivar ele. Entendeu? Se eu uso um erro absoluto, eu não tenho derivada. Vai ter um ponto lá que eu não consigo derivar. Se eu mudo essa função para ser uma função, como você fala assim, uma função degrau, entende? Ela não vai ser contínua. Então ela não vai ter a minha derivadazinha também não. Então acho que uma coisa que faltou aqui no slide, assim, eu comecei muito com as equações dos slides, né? A gente sempre está criando modelos se eu consigo derivar. No âmbito de ICD, todos os nossos modelos têm primeira e segunda derivada. Tipo, todos eles. Porque a gente consegue fazer a otimização convexa neles. Né? Eu consigo fazer aprendizado de máquina com um modelo que eu não consigo ter segunda derivada? Dá para fazer. Eu consigo fazer aprendizado de máquina com um modelo que eu não consigo fazer primeira derivada? Dá para fazer também. Tipo assim, aproximar a derivada numericamente, alguma coisa, etc. Nessa nossa matéria aqui, a gente está sempre derivando as nossas funções. Então, sempre que a gente pensar no modelo dos dados, não importa qual vai ser essa equação, assim, não importa mesmo qual vai ser essa equação a princípio, a brincadeira é a mesma. Escreva uma fórmula, sonhe uma fórmula, você não vai sonhar, mas escreva uma fórmula que capture os seus dados. Essa fórmula aqui, para dados dessa brincadeirazinha, né? Cadê? Do LeBron James. Uma sigmoide consegue passar aqui, descer aqui e passar aqui. Não é o melhor modelo do mundo, porque sempre vai errar aqui. Né? A gente não consegue fazer um modelo perfeito com uma dimensão apenas. Né? Não consegue fazer um modelo perfeito. Mas a gente consegue ajustar esse modelo aos dados se ele for derivado. Certo? Se ele tiver primeiro derivado. Existe no livrozinho do Data 100. Deixa eu abrir aqui para vocês. Antes de mostrar os exemplos, né? Existe no livrozinho do Data 100 que lá eles entram em mais detalhes do que a gente, né? Tipo, um mundo de funções que a gente pode criar. Por exemplo, aqui a gente criou uma função de perda, que essa função de perda ela é a função de Kullback-Leibler, que vai ser igual à função de cross-entropy, né? No mesmo, otimizar a função cross-entropy. Como essa função tem primeira derivada e segunda derivada, eu consigo otimizar ela, certo? Algumas funções vai ter primeira e segunda derivada, vão ser conversas, então vai ser mais difícil
otimizar essas aqui. E existe um mundo de outras funções, que eu não sei se ele tem aqui, né? Existe um mundo de outras funções que a gente poderia ajustar para os nossos dados, entende? O grande problema da classificação é que se a gente vai brincar de fazer classificação, se você pegar um erro quadrado, o seu erro quadrado vai traçar uma reta. Numa regressão linear, certo? Ele vai começar traçando essa reta. Isso aqui não é necessariamente um modelo de classificação. Ele não tenta capturar um. Ele até pode ser usado para tirar esse threshold, mas ele não tenta capturar esse 1. A função logística é bem melhor. Se você coloca a função logística, eu não tenho isso nos slides, se você define a função logística, cadê ela? Lá atrás, lá embaixo. Ela deve ter vindo antes dos slides, né? Mas se você define a função logística da forma que ela está aqui, e você simplesmente faz um erro quadrático de y para a sua logística, isso não vai ser convexo. Eu não tenho esses slides. Se você define o seu erro como sendo a função do Kuhn-Bachleiber, ela vai ser convexa. Então, eu sei que foi muito conceito numa aula, mas tudo isso vai dizer assim, isso aqui é uma função convexa que serve para classificação. Da mesma forma que para regressão, o erro quadrado é uma função convexa que serve naquele problema. Então, a função de... Opa, pode Quando você escreve os testes de combate lá, você tem aquela P, ISO, P, chapéu. certo. Que é a função de P. Isso. Eu não entendi, por exemplo, do LeBron James. O que seriam essas duas distribuições? Tá, ok. Então, quais seriam as distribuições aqui na LeBron James? P e P chapéu, né? Isso. Certo. P chapéu é o modelo. P chapéu é a sigmoide. A minha curvinha é assim, né? Isso aqui é o meu P chapéu. Que vai tentar, eventualmente, brincar com isso para que eles capturem os dados. Certo? Uma distribuição em cima da distância até a cesta, né? Da distância da sexta. Isso. Isso é a distribuição da distância da minha sexta. O meu P real, então daqui o P chapéu. Né? O P chapéu é a sigmoide. E a gente tem um parâmetro para brincar com essa sigmoide. O meu P vai ser simplesmente, assim, os dados. Por que o meu P vai ser simplesmente os dados, né? Eu já sei que a sexta ocorreu ou não. Eu já sei disso. Então, quando a classe for 1, a probabilidade vai ser YN, que vai ser igual a 1. Quando a classe for 0, a probabilidade vai ser 1 menos YN. Porque para aquele 1 ponto eu já sei que ocorreu aquela probabilidade. Eu já sei que é aquela coisa que aconteceu. Entendeu? Então, quando eu coloco esse P e esse P chapéu na minha equação, fica nessa brincadeira aqui. Fica nessa fórmula aqui. Se você declarar a invertida, Como assim invertida? 1 menos probabilidade do Y e C1 fosse 1 menos... YI? Você vai inverter a curva, né? Você vai meio que... Você vai acabar invertendo a curva, mas não se importa muito aqui não, mas sim, acho que você vai inverter a curva. Aprendizado de máquina, gente, assim, eu sei que é tira um pouco assim do glamour para algumas pessoas, mas aprendizado de máquina é muito isso. Muito assim, quais funções se ajustam melhor para os dados? Quais funções se ajustam melhor para os dados? Quais funções se ajustam melhor para os dados? Então, se os meus dados é 1 menos y no caso 0, então é 1 menos y vezes a probabilidade de 0 no modelo. E aqui é em log, né? Aqui é o DKL. 1 vezes a probabilidade de 1 no modelo. E isso que eu tentei mostrar aqui, talvez, no quadro, é a mesma coisa. Quando o ponto for 1, fica isso na soma. Quando o ponto for 0, fica isso na soma. E esses 1s e esses 0 sempre guiam a minha otimização. Eu sempre vou guiar um pouco assim a minha otimização. Os dados têm que estar na função da otimização. Como você falou antes, né? E para rodar o modelo, tudo que a gente faz é fazer o fit da curva, rodar a função depois, que a vida é igual a 0,1, sei lá. Roda a função depois e vejo, com base no threshold, se é 0 ou se é 1. E defino a minha classe. Mais dúvidas? Não?
Então, ok. Ninguém? Vamos por partes, tá? Então, vamos, assim... Aqui eu não coloquei os dados do... Talvez vamos rodar isso, depois eu passo para o final. Aqui eu não coloquei os dados mesmo... Não, coloquei assim. Aqui eu tenho os dados do LeBron James, né? E aqui eu tenho a nossa distância da minha cesta, né? Se eu tirar aqui esse meu zoom, eu tenho a distância da minha cesta. Uma coisa, como eu falei com vocês já antes, é que assim, não tem muito para que a gente tá mais agora fazendo e rodando graded descent ou stochastic graded descent do zero, porque vocês já fizeram isso nas listas, né? Então o scikit-learn é uma biblioteca de Python que já tem uma classezinha que se chama sgd classifier, e como vocês podem imaginar, faz gradiente, descendente, estocástico. Você diz qual é a função e ele vai rodar a função para otimizar. Então aqui já tem a primeira derivada da nossa função logística. Então aqui eu tenho os meus pontos. Por exemplo, aqui eu tenho os meus pontos de LeBron James. E o meu x é apenas... Não, aqui não é minuto não, aqui é o desse, né? É o shot. Então o meu x vai ser apenas aqui a distância que LeBron James está da cesta. Aqui eu tenho o data frame, que é o shot distance, da minha cesta. O meu y, que é a resposta, vai ser simplesmente se LeBron James acertou a cesta ou não. Então os uns ele acertou e os zeros ele errou. Quando eu criar aqui o meu modelo, que eu tenho que fazer isso aqui, e algumas coisas eu vou ter que meio que pegar aqui de baixo, penalty igual. Quando eu rodar essa função aqui, x, y, deu algum warning bizarro, que eu não sei dizer o que é, talvez mais a minha versão do scikit-learn, mas essa funçãozinha aqui é basicamente execute gradiente descendente. E você vai executar gradiente descendente no modelo da função logística, que é minimizando o backlibler lá. Então, tipo assim, eu poderia escrever aqui o gradiente descendente, as derivadas de novo, mas, bem, assim a gente fica mais próximo de algo que já existe. Esse modelo deve ter um coef, que é mais ou menos 25, né? Então, isso aqui são os meus parâmetros θ. Ele aprendeu um único parâmetro, θ igual a 25. E eu posso dar uma olhada qual é a cara da sigmoide quando θ é igual a 25. Deu errado. O erro é altíssimo, você não presta não. Porque nem dá pra dividir os dados. Como assim não dá para dividir os dados? Assim, não dá pra dividir bem. Não com distância não vai conseguir dividir muita coisa. Não, nesse caso não vai não, mas deixa eu só tentar aqui ver porque esse troço aqui não está rodando rapidinho. Pronto, tá aqui. Então aqui eu tenho a minha sigmoide depois que ela rodou, entende? Então vamos ver a cara dela aqui nos nossos pontos, né? Então esse aqui é o meu y previsto da sigmoide. E eu posso fazer um plot df índice shot distance. Será que vai ficar bonitinho? Uhul! E aqui é o meu y previsto, desculpa. Aqui é o meu y. Então tá aqui as minhas previsões. Você vê que está muito mal feito. E aqui vai estar o meu valor real, que não dá para ver muito bem. Deixa eu melhorar isso aqui, tipo assim, tipo df índice, deixa eu botar isso aqui como sendo x. Pronto. Assim talvez funcione
Assim talvez funcione melhor. Se der errado, eu desisto já. Já deu um pouco... Eu acho que eu quebrei meu data frame aqui dentro. Vou ter que rodar ele do zero. Por algum motivo eu não estou conseguindo fazer isso aqui, me dar os números únicos não, então. Agora você funciona, né? Lá em cima você não funciona, tá bom. Certo? Ok. A nossa sigmoide é 1.0 dividido por 1 mais np.exp menos x vezes o nosso valor de θ. E aqui eu posso fazer um plot. Calma. Ele é muito louco, porque ele não aceita... Ele não está aceitando aqui alguma... Ele não está plotando aqui alguma coisa, mas tá bom. Eu vou parar aqui antes do fim. Mas como é que eu sei se essa função funciona? Tipo, como é que eu sei se esse meu código aqui ele vai funcionar na prática, né? Então, na última aula, a gente meio que criou a ideia de você criar grupos de treino e teste. Então, se eu criar aqui esses grupos de treino e teste para esse meu classificador, entende? Onde o treino vai ser as primeiras 200x, o teste vai ser os últimos 200x, que é a distância. O y aqui vai ser esse treino, o y aqui vai ser esse teste. E o meu modelinho for apenas com o short distance, então eu tenho que prever, usando a distância apenas. Qual é a minha classe? Então, primeiras 200 linhas são treino, últimas linhas são teste. Primeiras 200 linhas são treino, últimas linhas são teste. De 200 para frente é teste. Está mais ou menos meio a meio, que eu tenho 383 aqui. Tá? Treino o meu classificador, que ele dá o warning. Faço uma conta de quantos acertos eu consigo pegar. E eu pego no conjunto de teste quantas vezes a previsão acertou, ou seja, quantas vezes eu previ que LeBron James vai jogar na cesta, deu mais ou menos 70% das vezes. Não é tão ruim não, mas só esse modelo de distância consegue prever se LeBron James vai acertar a cesta ou não. Mais ou menos bem assim, eu sei que não é o melhor modelo do mundo, mas acerta mais ou menos bem, entende? Isso aqui é só uma das nossas métricas de classificação. Vai ter uma aula, terceira aula, né? Que é tipo assim, some quantos acertos eu tenho no teste. Então, sempre que a previsão, que é esse model.predict aqui de scikit-learn, né? Então, preveu 0, 0, 0, 1, 1, 1. Sempre que a previsão acertar com o que eu separei de teste, né? Que está aqui o que eu separei de teste na última aula, sempre que um for igual ao outro. Então está aqui os acertos, acertei, errei, acertei, errei. E se eu somar isso aqui, eu tenho 127 acertos, só que eu tenho 127 acertos de, sei lá, eu tenho 127 acertos de 184 números, não é tão ruim. Eu acerto 70% das vezes só com essa distância. E a ideia também é que os dados são muito concentrados, né? Tipo assim, ele geralmente acerta quando a distância é baixa, entende? Que é aquela... Opa! Perdi minha aula. Perdi minhas figuras agora, né? Ele geralmente acerta quando a distância quando a distância aqui é baixa. Então, por isso que a gente consegue acertar bastante, porque tem muito pontinho aqui. Ó. Essa figura do livro é bem melhor que a minha. Olha a falta de ponto que tem aqui. Né? Não é tão difícil assim fazer esse nosso acerto com base no nosso threshold. Então, isso aqui é a função logística para um parâmetro apenas.
O bacana da logística é quando a gente pega vários parâmetros, tipo assim, quando a gente pega ela com vários atributos, né? Então, assim, se eu pegar aqui um outro atributo, que é o minuto, quantos minutos de jogo a gente fez? Eu sei que eu tenho vários atributos aqui, né? A regressão logística, ela não muda muito não, entendeu? Assim como a regressão linear, o seu modelo agora, P-chapéu, com parâmetro θ, né? Ainda vai ser uma função sigmoide, só que ela vai ser uma função sigmoide de um parâmetro θ0 multiplicado por 1, que é o intercepto, e um parâmetro θ1 multiplicado pela primeira coluna, e um parâmetro θ2 multiplicado pela segunda coluna. É como se você jogasse a sua regressão linear aqui dentro desse 1 elevado a menos exponencial, entendeu? E está aqui todos os seus parâmetros que você tem que otimizar. Otimizar um parâmetro e otimizar vários parâmetros, assim como na regressão linear, é a mesma coisa. Você faz gradiente descendente nessa solução aqui, que você tem a sua otimização de vários parâmetros. A regressão logística, eu tenho quase certeza, eu posso ver isso com calma, não vai ter uma solução exata. Então, embora você tenha um mínimo igual a zero, igualar a derivada para zero, você não vai achar essa coisa por causa daqueles exponenciais, né? Então, você sempre tem que otimizar isso de uma forma ou de outra. Sempre tem que rodar isso com gradiente descendente mesmo para chegar nesse valor. E deixa eu ver aqui. E a função em Python é a mesma coisa. Assim, 1.0 dividido por 1.0. E esse x produzido com θ, né? Assim, aquele arroba que você viu aqui, né? É basicamente a função linear. Pegue a linha x como intercepto e multiplique pelos parâmetros θ0, θ1, θ2. Rode isso na sua logística. E você consegue otimizar essa sua função. E o que eu separei aqui no notebook também é um outro caso, que é um caso bem mais fácil, que é tipo assim, uma base de dados sintética, onde nessa base de dados sintética a gente tem dois atributos. Então agora o y não é a nossa classe, que é aquela sua dúvida, não é um atributo da nossa dado. O nosso y aqui agora é um atributo, o nosso x aqui agora é um outro atributo, e claramente tem duas classes, a classe da esquerda e a gente também tem a classe da direita. Aqui estão as nossas duas classes da nossa regressão logística. Quando a gente fizer o fit desses dados, novamente, aqui eu tenho 300 pontos sintéticos que eu mandei criar. Então, quando eu fizer um fitzinho aqui dos meus 300 pontos sintéticos, primeiros 200 para treino, os últimos 100 vão ser teste. Então, mando o gradiente descendente rodar a minha logística nos dados de treino. Eu não estou otimizando parâmetros, então eu não preciso de validação. E num caso como esse, que é um caso muito tolinho, né, eu consigo acertar 93% dos pontos, fazendo uma regressão logística, onde não é claro aqui, a gente vê ela não, a gente dá uma observada. Não, ela está meio que traçando uma reta aqui, e separando os dados do lado esquerdo dos dados do meu lado direito, que claramente são duas classes diferentes. Pode perguntar. Naquele caso ali, se você tivesse usado tudo para treino, você teria tipo 100%. Mas por isso que a gente faz treino, validação e teste, né? A gente faz três conjuntos. Isso. Mas é porque isso aqui é tão bem comportado que eu acerto 97% dos testes, né? E como eu não estou otimizando nada, eu não faço validação. Não posso fazer um conjunto de validação. Ok. Então, só para a gente fechar a aulinha de hoje. Então, assim, aquela ideia da regressão linear. Univariada, multivariada, erro, verossemelhança, tudo cabe aqui na logística, só mudando um pouco assim o modelo. Quando vocês forem brincar em classificadores no mundo real, vocês não vão estar com um modelo de duas classes apenas, né? Vocês vão estar num modelo que é um modelo multiclasse. Então vocês vão ter que prever essa classe bolinha, prever essa classe triângulo e prever essa classe maisinho aqui. Muitos classificadores fazem essa ideia. Você treina, ao invés de treinar um classificador para 3 classes, como o classificador binário 1, 0 é fácil de treinar, né?
Você treina um classificador para as bolinhas contra todo o resto. Isso é o que é chamado de one versus the rest classifier. Você treina um classificador para os mais um contra todo o resto. E depois você treina um último classificador para os tianos. Então você treina um para cá, um aqui e outro aqui assim. Aqui os nossos 3 classificadores. Quando você tiver que prever uma dessas classes, você pega esse ponto novo e vê qual é o valor da logística no classificador azul, 0,5. Qual é o valor no vermelho? 0,2. Qual é o valor no vermelho? Qual é o vermelho? 0,9. Ah, então esse cara aqui pertence à classe verdinha, que é a 0,9. Essa é a ideia de você fazer um classificador para várias classes. Você não precisa muito ter que pensar em uma função que otimize todas as classes, não, pelo menos não no contexto dessa nossa uma aulinha aqui. Então, treine um para cada classe, rode um classificador para cada classe, observe a previsão e escolha o que tem o maior resultado, o que tem o maior score. E é isso, basicamente a regressão é regressão logística. Dúvidas? Ninguém? Certo, eu vou dar uma, como sempre, dar os slides, eu sei que ficou um pouco confuso essa primeira aula. E também eu acho que falta muito pra gente, então tentem não faltar, que é justamente uma aula de fazer isso mais na prática, assim, que vai ser daqui a 2 aulas, né? Assim, essa aula é um modelo, a próxima aula é outro modelo, mas uma aula assim, vamos realmente pegar uma base real, prever, comparar vários classificadores, várias regressões e dar uma olhada em tudo isso. A prova, acho que eu já falei sobre ela. Se vocês quiserem, eu passo aqui rapidinho nas perguntas, né? Tipo, a primeira pergunta era basicamente a definição de variância. Então, quando eu tenho a definição do R2, então quando eu tenho um R2 igual a 0,7, quer dizer que 70% da variância de Y é capturado por X. Então, essa alternativa C, aqui. A 2 já falei, né? A 3 era basicamente o exemplo do slide, né? Então, isso aqui tem uma correlação 0,9, claramente é maior. Aquele de ponta ali tem uma correlação negativa, que vai ser o menos 0,55. Esse aqui parece que é mais na diagonal que o outro. Então, aquele ali vai ser o 0. Então, 0,9, 0, 0,55, 0,25, né? Você vê que pega cada correlaçãozinha dessa. Deixa eu ver aqui. Essa segunda pergunta, assim, eu vou voltar também no assunto de regularização daqui a 2 aulas, quando a gente fazer classificadores na prática, né? Porque a gente também pode regularizar a logística. Então, o que é a ideia de você regularizar uma função, né? Se você tem uma função muito complexa, tipo uma polinomial, a regularização tende a reduzir o peso dos fatores. Então, tende a deixar a coisa mais próxima de uma reta, de uma normal, ou de uma regressão linear mais simples mesmo. Então, isso aqui é um polinômio de grau 10. Isso aqui é quando eu regularizo. E ali é uma regressão linearzinha. Simples. Essas eram as 3 respostas. E a 7, que era sobre gradiente descendente, né? Para você tirar a alternativa falsa. Eu nem lembro qual é, né? O gradiente descendente você encontra valores ótimos, com a segunda dele vai ser positivo, certo? Isso aqui está errado, né? O gradiente descendente não só funciona com dados de média zero e desvio, né? Ele funciona com dados sem normalizar. A gente normaliza os dados do nosso gradiente descendente só para ajudar o algoritmo. Só para ele rodar mais rápido. Assim, não é muito para... Não posso dar um zoom aqui. Não é muito porque ele não funciona. A gente pode rodar o gradiente descendente sem normalizar os dados. Então essa aqui seria a alternativa errada. Na D, você fala que vai remover o intercept. A gente não tem que aprender mais. Você aprende a ser zero. Se você perceber, sempre que você roda o algoritmo, ele está muito perto de zero. Não, o que eu tinha entendido era que o que acontece é que na soma do regularizador você não leva em consideração o intercept. Ele não entra na regularização. Não, isso aqui não tem nada a ver com regularizar, não. Isso aqui tem a ver com normalizar.
Normalizar é tirar a média dividido pelo desvio. Se eu tenho uma coluna de dados toda 1, qual é a média? 1. 1 menos 1, 0. Então aquela coluna meio que some quando a gente normaliza, né? Então a gente não aprende nada ali, né? No geral, quando você roda o gradiente descendente, aquele dá igual a 0. Aquela coluna vai dar igual a 0. E aqui era derivar e igualar a 0. E é isso. Oi? Certo. Sempre vocês falam verdade. E no notebook você está tirando a média. Eu tenho que fazer os seus mais antigos, menos a taxa de aprendizado vezes a derivada. Vai ser só o somatório ou vai ser a média? Essa é a minha dúvida. Porque o slide está de O primeiro comentário é um comentário que eu tirei de um dos cursos da Adversa. Vocês percebem que a gente está montando um avião que está voando. Esses cursos vocês montaram. Vamos ver lá. Esses cursos da... Então, tem várias pequenas diferenças de notação e de escolha dos slides. Eu não consegui normalizar. Minimizar o erro quadrado, minimizar o erro quadrado médio, tem que dar a minha solução, porque o erro não importa. Desde que o seu derivado esteja correto. É porque na lista faz bem diferente. Assim, quando fazer só o somatório, a reta você estava 7 minutos antes, mas com a Não tirava a média. Mas você pegou a derivada e dividiu por ele? Porque a derivada muda também, né? Se você ficou com a taxa de aprendizado, talvez você pode. Porque a função da última aula, que é a função de... Eu não consigo ver, a não ser assim... Nessa última aula que é a de regressão múltipla, né? Ah, foi outra. Mas nessa aqui de regressão múltipla, quando eu pego aqui a minha derivadazinha, cadê? Ela é a média, entende? Então eu divido por N, não é a soma, não. Então a minha derivada ela é uma média também. Só que aqui é a derivada para vários pontos. Uma coisa que diferencia muito assim, o meu código, talvez de um código de um scikit-learn, talvez de um código de uma biblioteca, é que esse código meu ele não tem muita brincadeira para dar certo não. Então, tipo assim, se você erra essas taxas desse código, se você erra, então, é meio para você ver a ideia, você vê a ideia mesmo. Quando você abre esses códigos de biblioteca, eles são cheios de truquezinhos para esse gradiente ascendente se comportar bem, né? O nosso é meio que cru. A taxa afeta muito. A taxa nesse meu código afeta muito. Eu fico pensando se não é a taxa no seu caso, né? Se não é uma questão de taxa. E como isso divide por N, como isso aqui é uma derivada, né? Se eu colocar uma taxa, mesmo se eu não dividir por N, reduzir a taxa para chegar perto desse número. Esse é uma divisão. Então, eu não sei se você está com uma taxa muito pequena, muito grande. Eu não consigo ver porque daria errado, não. Se a derivada estiver correta. Entende? Nesse caso aí, o intercept é 0, né? Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu rodei isso aqui, se está aqui rodado, executado. Não, porque eu fiz um fit do intercept aqui, meio que forçando a barra de intercept. Mas aí ele está... Tá indo para 0, né? Não, tá não. Mas ele está separado, então. Acho que ele está naquela função lá que você mostrou. O intercept? Aí. Mas isso aqui não é a forma matricial? Não tem uma coluna de 1 no X? Ah, mas então está no peso do teto. Então. Tá aqui, ó. Tá, é isso. Assim, se quiser tirar dúvida, a gente vê aqui depois o código. Pode rodar aqui o código. Só entrar lá na lista dos dois. Qual lista? Dos dois. Notebook 18. Tá. Simples, tá? Logo acabou. Quem tiver assim, quem tiver com pressa alguma coisa, 18. Aqui tem a convergência, aqui tem o estocástico que vai mais rápido.
caso multivariado. Está aqui com a média, né? Exatamente essa função aqui, a reta, não dá certo? Porque aqui no meu notebook ela deu o mesmo valor do... Aqui ela deu o mesmo valor do pacote Python, entendeu? Então eu só consigo pensar que é a taxa. Ou se eu mudei essa função e não fiz commit, que pode ser também uma possibilidade. Tipo, eu não sei se eu alterei isso lá nos dados. Ela tá alterada. Mas eu não sei se eu alterei, faz muito tempo, né? Tipo assim, eu não sei se eu não mandei isso para lá ainda, entende? Não sei, realmente não sei. Teria que ver a sua função com calma, debugar a derivada. A soma também daria certo. Se você está reduzindo a soma ao quadrado, se a derivada da soma ao quadrado, eu não vejo porque não daria certo, não. Deveria dar a mesma reta. Eu não consigo pensar porque não daria. A não ser que eu estou vendo, tem uma coisa que eu não consigo ver aqui, né? Oi? Eu fiz aquela lista das galáxias com o Túlio e deu certo o nosso código. Mas se você não está tirando a média dos gradientes, a sua escala de mudança dos parâmetros vai ser muito diferente. Pode ser Pode errar na convergência. Você tem que mudar. ela caia no mínimo que não seja aquela média que mudaria, porque você pode estar passando por cima de várias linhas. Mas você concorda que o n é fixo? O número de pontos é fixo? Sim. Então, otimizar a soma e otimizar a média, dependendo da taxa, vai ser equivalente? Se eu uso taxa 0.01 na soma e se eu uso taxa 0.01 dividido por n no outro, vai ser a mesma coisa, né? Porque o n é fixo. Só depende um pouco de ajustar qual é a sua taxa. Se a taxa for a mesma, elas podem chegar a resultados diferentes, não? Pode, eu concordo que você pode. Se a taxa for a mesma, pode. Você tem que ajustar a taxa para o seu problema. Ele não vai convergir com a mesma taxa para todo o problema. Isso não acontece. Se eu boto uma taxa muito alta, minhas funções explodem. Sim, mas eu acho que a pergunta é no sentido de que a taxa é a mesma. É tipo assim, utilizando a mesma taxa, eles encontram métodos diferentes. Ah, eu concordo, porque um não vai convergir. Um deles não vai convergir. Mas aí eu concordo com, assim, não vai convergir um deles, porque a taxa não vai se adequar a um deles, é. Mas a gente disse para usar uma taxa na lista? A gente falou, use uma taxa. Ah, mas você pode mudar o default. Ah, tá bom, mas aí agora eu entendi o seu problema. Se você usar a mesma taxa na soma dos quadrados, nos quadrados médios ou na raiz dos quadrados, embora os três são o mesmo problema do ponto de vista assim semântico, a taxa não vai ser a mesma. Os três são o mesmo problema, porque derivar e igualar a zero dá a mesma solução. Mas para o algoritmo é diferente a taxa. Mudando a taxa, sim. Oi? Convergiu? Você estimou 14 bilhões de anos para a galáxia? É, então é isso. É na outra, é outra. Dos pontos. Eu não sei qual é essa. Você tem dúvida? Pô, é que na verdade eu cheguei e já tinha passado na questão 2. Aí eu queria saber A 2? se você mostrar de novo. Fala. Tem duas negativas, né? Tem duas falsas. É. Não foi proporcional, não. Essa aqui é falsa e essa aqui é falsa. Então qualquer uma das duas dá certo. Você marcou uma delas, você está tranquilo. Pode, eu estou aqui para tirar dúvida. Eu estou sem nada hoje. Oi. Não, essa é uma dúvida, é só um pouco que Tá. dificultou um pouco o fato de não ter testes na lista. No começo da segunda tinha alguns testes que a gente sabia que a gente estava no caminho certo. Só que nessa